Olá, a graça e a paz esteja com todos vós, amém. Sou pastora Nermi Lima e quero nesta tarde estar compartilhando aqui uma palavra de Deus aos nossos corações. Está aqui no livro de Isaías 36, aonde Deus aqui toca o meu coração sobre esta palavra, falando do rei Ezequias. Para nós conhecermos um pouquinho, vou falar rapidamente quem foi o rei Ezequias, né? Antes de nós começarmos aqui a leitura, a palavra de Deus diz que ele foi filho de Acás e de Abi. Sua mãe se chamava Abi, que era filha de Zacarias, rei de Judá. E a Bíblia diz que ele reinou por 29 anos, juntamente com o seu pai, o rei Acás. Então, juntos eles governaram Jerusalém, governaram o povo de Deus, e a palavra do Senhor fala que mais ou menos no ano 715 ao 729 a.C., eles reinaram. E com 25 anos reinou, então Ezequias começou a reinar sozinho a partir dos 25 anos de idade. E Ezequias tem um significado muito bonito, se chama Jeová fortalece. Então, realmente, nós vamos ver que Ezequias tinha Deus como a sua fortaleza, pelo que ele passou e ele venceu. E a palavra de Deus diz que Ezequias ele era um homem temente a Deus, ele temia a Deus e ele agia com justiça, com bondade, com dignidade. Era uma pessoa que obedecia os mandamentos do Senhor. Nós sabemos que naquela época se vivia a lei, né? Tinha que se cumprir a lei. Ezequias viveu no tempo da lei, mas a Bíblia diz que ele obedecia os mandamentos do Senhor, era um homem que temia, um rei que temia e que obedecia ao Senhor Deus. Amém? E aqui no capítulo 36 fala que ele estava sendo ameaçado pelo rei Senaqueribe. No capítulo 36 aqui fala que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá, e ele se apossou de todas elas. Então Dilequis, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Então a palavra de Deus diz que este rei Senaqueribe mandou um comandante juntamente com seu exército até Ezequias, até Jerusalém, para fazer ameaças ao rei Ezequias, porque na verdade ele não foi lá para dizer palavras de conforto, ele foi levado até lá com o seu exército para ameaçar Ezequias, ameaçar Jerusalém, achando-se um rei poderoso acima de todas as coisas, acima de Deus, na verdade, né? E a palavra do Senhor diz aqui que ele mandou o seu superior, o seu comandante até Ezequias, e ele fez algumas perguntas que eu achei bem interessante, que o Espírito Santo falou ao meu coração. Está escrito assim, olha, no verso 4, e o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseado. Assim diz o Senhor, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseado essa sua confiança. Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja agora, você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia? Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos aqueles que dependem dele. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares de Ezequias? Altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui diante deste altar? Olha só a ameaça que aquele rei Senaqueribe enviava para Ezequias, enviava para Jerusalém, para o povo de Deus. A Bíblia diz que ele já tinha tomado várias cidades de Judá, havia ali matado, destruído
feito uma grande baderna e tomado para si aquelas cidades. E em Jerusalém ele queria fazer o mesmo, e quem estava reinando era o rei Ezequias. E ele mandava esta carta ameaçadora para Ezequias, né? Uma carta que era para deixar o coração de Ezequias abalado, com medo, desesperado, temeroso, porque na verdade o rei não sabia que Ezequias confiava era no Deus de Israel, que Ezequias tinha o Deus de Israel como poderoso, como salvador, como força. Então aqui ele faz uma pergunta dizendo: em quem você está baseado a sua confiança? Então eu achei bastante interessante essa pergunta, porque ainda que nós confiamos em Deus, ainda que nós o aceitamos, que nós cremos, nós sabemos que Ezequias estava vivendo lá no tempo da lei, nos mandamentos, aonde eles tinham que cumprir a lei e os mandamentos, mas ele confiava no Deus de Israel. E nós somos, como eu sempre digo, né, enxertados pela graça em Jesus Cristo, não éramos merecedores, mas pela graça somos salvos, mediante a fé nele é que nós alcançamos a nossa salvação. Então, mas é o mesmo Deus, é o Deus de Israel, que era o Deus de Ezequias, e é o mesmo Deus de Israel, que é o Deus que nós também servimos. Então, eu estava aqui meditando e pensando neste momento das ameaças, neste momento em que nós somos ameaçados, também é nos perguntado, é nos feito essa pergunta: em quem você está baseando a sua confiança? Aquele rei perguntou para Ezequias, desafiou ele: você está confiando? Em quem você está baseando esta confiança tua? É como que se ele perguntasse: você acha que você tem alguém por você que vai te defender, que vai livrar este exército, que vai livrar Jerusalém? Porque você diz que você tem estratégia e força militar, mas isso não passa de balela, ele quis dizer. Isso não passa de palavras vãs. Vocês não têm força militar, coisa alguma. Então ele estava zombando do exército de Deus, estava zombando de Ezequias, zombando de Jerusalém, dizendo que diante do rei Senaqueribe, Jerusalém não era nada, Ezequias não era nada, aquela cidade não era nada, o exército deles não era nada. E eu pensei quantas vezes nós somos desafiados desta forma na nossa fé. Quantos decretos chegam até nós, quantas cartas de decretos de derrota chegam até nós, nos perguntando: e agora, cadê o seu Deus? Em quem você tem baseado a sua fé? Porque você se encontra desempregado, você se encontra doente, com uma enfermidade que não tem cura, o seu filho está nas drogas, o seu marido está no álcool, você não tem uma casa onde morar. Muitas vezes passa por necessidade, por apuros, e vem essa pergunta, o inimigo também nos pergunta: em quem está baseada a sua confiança? Porque você continua indo à casa de Deus, você continua adorando ao Senhor, você continua glorificando o nome de Deus, todos os dias está lá buscando no culto de oração. Foi o que ele perguntou para Ezequias: no que está baseado a sua confiança? E o Espírito de Deus está nos perguntando neste dia: no que está baseado a nossa confiança quando essa afronta vem, quando chega este decreto de morte dentro da sua casa, chega o decreto do desespero, o decreto que muitas vezes você olha e fala: não tem jeito, não tem solução, não tem como voltar atrás, nada vai acontecer. Como você tem agido na presença de Deus? Você tem feito como Ezequias? Porque se nós lermos o texto, este homem vai oferecer para Ezequias uma ajuda, ele vai dizer assim, o comandante: olha, nós damos para vocês cavalos, se vocês quiserem, agora precisa ver se vocês vão ter cavaleiros para subir em cima dos cavalos, porque nós vamos acabar com todos eles, nós vamos matá-los, nós vamos destruir vocês. Então ele estava zombando. E quantas vezes essa zombaria chega até nós? Será que nós vamos conseguir vencer o que estamos passando?
Será, o inimigo pergunta, será que Deus vai te tirar dessa fornalha? Será que Deus é capaz e tem poder de abrir a porta de um emprego para você? Será que Deus tem poder realmente para curar esta enfermidade que você está? Porque o inimigo quer nos pegar desta forma para nós abaixarmos a nossa cabeça, como ele estava fazendo com Ezequias, para fazer Ezequias ficar temeroso, desesperado, porque ele já havia destruído outras fortalezas, outras cidades. Ele era dito como maioral, como poderoso, mas ele se esqueceu que o que estava com Ezequias era mais poderoso do que ele. E Deus está falando conosco nesta tarde que o que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. O que está conosco é maior do que todas as legiões deste mundo. O Deus que está conosco é maior do que a fome, do que o desemprego, do que a doença. Aleluia! Ele é aquele que pode todas as coisas e com a tua mão ele tem poder para segurar o mar. Então, este rei não estava sabendo que Ezequias estava confiando era neste Deus. Ele achou que Ezequias estava confiando no Deus do Egito, na ajuda de Faraó, porque ele fala isso, você está confiando na ajuda de Faraó? Faraó sempre falha quando alguém precisa dele. Ele diz, o Deus do Egito, lá o rei do Egito, ele sempre falha quando alguém depende dele. E olha o que Deus está falando conosco nesta tarde, não dependa do Egito, Deus te tirou de lá. Não dependa mais de Faraó, Deus te tirou de lá. Dependa do Senhor, dependa de Deus como Ezequias estava dependendo. O inimigo achava que Ezequias estava dependendo de Faraó, estava dependendo do Egito. Nós não temos mais nada com o Egito, não temos mais nada com o Faraó. O nosso negócio agora é com Deus, Ele é o nosso livramento. E o rei Senaqueribe achava que Ezequias estava dependendo do Egito. Para serem livres, estava dependendo do Egito para não ser atacado pelo seu exército. Mas nós sabemos que a defesa do homem de Deus e da mulher de Deus é o Senhor Jesus. A nossa defesa é o Senhor. Ele é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos o mal. E a palavra de Deus diz aqui, nós sabemos mais para frente, né? Esse mesmo comandante pede para que seja feito um acordo. Ele diz, faça um acordo com o meu rei, porque se vocês fizerem um acordo com o meu rei, vocês terão ajuda. E muitas vezes nós somos tentados a pegar ajuda do Egito, de Faraó, ajuda que vem não da parte de Deus, mas são atalhos que vai destruir a nossa vida, que vai nos levar por um caminho que não é o caminho de Deus. Na hora do desespero, como Ezequias aqui se encontrava, debaixo de ameaça, e quando nós somos ameaçados, a ajuda do Egito vem, pode ter certeza. Ele nos oferece ajuda como ele ofereceu a Jesus quando estava sendo tentado lá no deserto pelo inimigo. A Bíblia diz que ele ofereceu pão, ele levou Jesus até o pináculo mais alto e mostrou toda a glória, e diz, toda a glória deste mundo é minha. Se você me adorar, Jesus, eu te darei tudo isso. Ele ofereceu para Jesus fama, glória, riqueza, mas você precisa me adorar. Então, essa ajuda também vem para nós, e Jesus respondeu, para trás de mim, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. E essa ajuda vem para nós também quando nós estamos debaixo de decreto, debaixo de ordens malignas para vir destruir a nossa vida, para tirar nossa fé, nossa perseverança, esperança e salvação. Mas nós temos que resistir como o Senhor Jesus resistiu lá no deserto através da palavra. Temos que resistir como aqui também Ezequias resistiu. Não se importar com a zombaria do inimigo, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que maior é o Deus Todo-Poderoso que está conosco, do que as ameaças, do que os decretos.
E a palavra de Deus diz que ele disse isso. Nós vamos ajudar vocês, agora precisa ver se vai sobrar homens para subir em cima dos cavalos. Irmãos, quantas vezes nós choramos, quantas vezes as pessoas estão aí chorando debaixo desses decretos e se esquecem que tem o Deus de Israel do seu lado, que tem o Deus Todo-Poderoso do seu lado. A Bíblia vai dizer que mais para frente vieram outras ameaças contra o rei Ezequias. A Bíblia diz que não terminou, ele continuava mandando cartas, dizendo para o exército de Israel não confiar nas palavras de Ezequias. Um pouquinho mais para frente aqui, no seu verso 13, 14, ele diz assim, olha, não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los, não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, certamente o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha o que está dizendo aqui, não deixe Ezequias convencê-lo a confiar no Senhor, como diz. Olha o que aquele comandante dizia para os homens, para o exército. Não deixe que a palavra de Deus que está sendo pregada pelo profeta, pelo pastor, pelo obreiro, te convença que Deus é com vocês, que vocês têm que confiar no Senhor. Era isso que eles falavam e ele dizia, certamente o Senhor não vos livrará. Ele diz, essa cidade vai ser entregue nas mãos do rei da Síria, que era Senaqueribe. Então eles faziam ameaça, eles ameaçavam, diziam para o povo não acreditar no profeta, porque Ezequias era um profeta de Deus, não era para eles confiarem nele, não era para confiar na palavra que ele estava dizendo, para o povo ficar ligado no Senhor, buscar a Deus, confiar em Deus, que Deus ia livrar eles. E ele diz ainda, olha aqui no verso 16, não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria, venham fazer as pazes conosco, então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas. Era uma promessa falsa. Estava fazendo uma promessa para o povo de Deus, uma promessa falsa. Então Deus está falando conosco, cuidado com as promessas do mundo, cuidados com as promessas do Egito, as promessas que vêm das mãos de Faraó, da boca de Senaqueribe, que faz com que a nossa fé seja minada e nós venhamos voltar atrás. Quantas pessoas têm voltado para trás por causa da boca de Senaqueribe? Por causa da boca de oficiais que são enviados por Senaqueribe para destruir a sua fé, a sua esperança. Essas ameaças chegaram até os olhos de Deus, até os ouvidos de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu livramento para Israel, deu livramento para Jerusalém. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração, porque no capítulo 37 em diante vai estar dizendo da oração de Ezequias. Ele chegou diante de Deus e começou a colocar em oração essas cartas, essas palavras de ameaça. Então a Bíblia diz que Deus deu livramento para Israel. Deus deu livramento para Jerusalém, para Ezequias, para o exército, para o seu povo. E o que Deus quer falar ao nosso coração, se você continuar confiando no Deus de Israel, livramento virá da parte do Senhor, aleluia, para a sua vida. Livramento virá da parte do Senhor para a sua família, para a sua casa. Não se desespere com ameaças. Não se desespere. O Senhor diz na tua palavra, o apóstolo Paulo, que nós somos mais que vencedores, já vencemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. As ameaças são para nos tirar da fé e da esperança, da palavra, para perdermos a nossa salvação. Mais uma vez eu digo, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Ezequias venceu, Jerusalém venceu. E nós também venceremos pelo poder da palavra, pela confiança que temos nele, pela fé que temos nele. Amém?
Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você tenha aí um final de ano abençoado por Deus. E que a sua confiança cresça ainda mais este ano na palavra e na presença do Senhor Jesus. Para a glória dele. Amém? Tchau, tchau.